Nos destaques do panorama de hoje, eu te conto que a OMS diz que a probabilidade de propagação da variante Ômicron do coronavírus é elevada. O gabinete oficial do Enem vai ser divulgado na semana que vem. E também teve debandada na ciência. 52 pesquisadores da CAPES renunciaram coletivamente aos cargos. E no esporte, após perder Libertadores, Renato Gaúcho não é mais técnico do Flamengo e Messi conquista pela 7ª vez a Bola de Ouro. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja renovado para começar mais uma semana, viu? E eu vou começar essa edição falando de algo que eu contei para você na sexta-feira e que ainda está repercutindo muito, que é aquela questão da nova variante, a Ômicron. E como a Bianca Santos te contou na primeira edição do Panorama de hoje, a variante está mobilizando todas as autoridades mundiais para evitar a propagação dela. E hoje, por exemplo, teve uma reunião de emergência entre os ministros da saúde dos países do G7, que são os mais desenvolvidos do mundo. E eles discutiram a evolução da situação que envolve essa nova variante. E após essa reunião, os ministros disseram em comunicado conjunto que a comunidade internacional enfrenta a ameaça de uma nova variante altamente transmissível da Covid e que requer uma ação urgente. Os ministros elogiaram o trabalho da África do Sul, que detectou a variante e alertou os outros países. Eles também lamentaram as restrições impostas à África do Sul. E os países do G7 também reconheceram a importância estratégica de garantir o acesso às vacinas, preparar os países para receber as doses, fornecer uma assistência operacional, cumprir os compromissos de doação e abordar a desinformação sobre vacinas e também apoiar a pesquisa e o desenvolvimento. Isso chama a atenção porque o surgimento dessa variante evidenciou a desigualdade da vacinação e também o quanto os países ricos não ajudaram os países mais necessitados em todo esse processo. E até o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse estar preocupado com o isolamento dos países do sul da África por causa dessa nova cepa. Ele até pediu aos governos que considerem testagens repetitivas para viajantes e outras medidas apropriadas e também verdadeiramente eficazes para conter o risco de transmissão. Hoje também teve um outro pronunciamento da Organização Mundial da Saúde, que advertiu em um documento técnico que a variante Ômicron do coronavírus representa um risco muito elevado para o planeta. E a OMS também afirmou que há muitas dúvidas sobre essa nova variante, especialmente sobre o perigo real que ela representa, e que até o momento não se registrou nenhuma morte associada a essa variante. O documento técnico da organização também destaca que, dadas as mutações dessa nova cepa, a probabilidade de que a Ômicron se propague pelo mundo é elevada. E, de fato, até agora, 17 países ou territórios espalhados pelo mundo, essa variante já foi detectada. Entre eles estão Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Itália, Holanda, Áustria, Dinamarca, República Tcheca e Portugal. Ontem, a Anvisa informou que um brasileiro que passou pela África do Sul testou positivo para a Covid-19 e ele desembarcou em Guarulhos, na Grande São Paulo. Só que ainda está sendo investigado se essa contaminação está relacionada a essa nova cepa. O paciente que é vacinado, ele está em isolamento e apresenta sintomas leves da doença.
Falando em Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que a nova variante do coronavírus é sim uma variante de preocupação, mas não de desespero. Marcelo Queiroga disse que o Brasil tem condições muito melhores de enfrentar uma eventual nova onda do coronavírus, porque o governo dobrou o número de leitos nos hospitais. Inclusive, essa declaração do ministro aconteceu na cerimônia de assinatura do contrato com a Pfizer na Bahia para a compra de mais 100 milhões de doses. E Queiroga falou sobre o avanço da vacinação no nosso país e disse que quer passar uma palavra de esperança e de compromisso para que os brasileiros possam sorrir de novo sem as máscaras. Nós temos a tranquilidade de enfrentar a imprevisibilidade de um inimigo perigoso, que é o novo coronavírus. Há 3 dias atrás foi anunciado uma nova variante, que foi inicialmente descrita na África do Sul, a variante Ômicron. E eu falei, é uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero. Não é uma variante de desespero porque nós temos autoridades sanitárias comprometidas com assistência de qualidade à nossa população. Ontem, Queiroga já tinha falado que os cuidados com a variante Ômicron são os mesmos e que a principal arma é a vacinação. Eu lembro você que o Brasil decidiu barrar a entrada de turistas que vêm de 6 países africanos, incluindo a África do Sul. E sobre esse assunto, a gente ouviu durante a programação da CBN a infectologista do Instituto Emílio Ribas, Rosana Hittmann. Ela disse que investir no rastreamento da variante é mais importante do que fechar fronteiras. E ela também destacou que a adoção de outras medidas de controle é fundamental. Esse rastreamento é o mais importante. O país exigir o passaporte vacinal, eu acho fundamental, eu acho que faz parte sim da nossa... Os outros países fizeram isso. E quem não tem vacinação, porque ainda não teve a oportunidade de se vacinar, por exemplo, vários países africanos, ele, lógico, deve fazer medidas, ou uma quarentena, alguma coisa, mas a gente precisa ter um controle, um rastreamento melhor. Eu acho que isso é muito mais efetivo do que a gente ficar fechando fronteira para todos os lados. Rosana Hittmann também disse que é preciso manter as medidas sanitárias adotadas ao longo da pandemia para evitar a transmissão, como lavar as mãos, manter distanciamento social e também, é claro, usar máscaras. Vou te contar agora as consequências do fechamento dessas fronteiras por causa dessa nova variante. Cerca de 240 brasileiros que estão na África do Sul pediram ajuda dos consulados brasileiros para voltar para casa. Os pedidos foram registrados na embaixada em Pretória e no Consulado Geral da cidade do Cabo. E o Itamaraty informou em nota que os postos no exterior estão realizando gestões junto às companhias aéreas que atuam na região e também estão auxiliando com rotas alternativas. E aproximadamente 100 brasileiros montaram um grupo de WhatsApp e conversam desde sexta-feira à procura de ajuda e solução para retornarem ao Brasil. E a nossa reportagem conversou com a empresária Maria Carolina, que está há 2 meses na cidade do Cabo, na África do Sul, com o marido e os filhos. Eles foram estudar inglês. E a passagem de volta para o Brasil estava marcada para essa terça-feira, dia 30, mas os voos foram cancelados pelas companhias aéreas. E ela e um grupo de 15 brasileiros conversaram com o cônsul Luiz Felipe na cidade do Cabo. Eu tô aqui na cidade do Cabo, né? A gente foi na embaixada daqui e conversamos com o Luiz Felipe, que é o cônsul responsável aqui. Ele falou, foram vários brasileiros juntos e ele disse que tá tentando já conversar com as autoridades responsáveis para ver o que pode ser feito na nossa situação. A gente pediu para que eles olhassem com prioridade uma questão de um voo, né, de repatriação, e ele disse que estão verificando. A princípio, eles disponibilizaram um formulário para que a gente possa preencher, para eles terem uma ideia de quantos brasileiros estão aqui e gostariam de retornar ao Brasil. Eles estavam compilando essas informações ainda.
Você ouviu agora há pouco o ministro da Saúde dizendo que essa é uma variante de preocupação e não de desespero, né? E algumas cidades e estados do Brasil estão tomando algumas medidas. Não sei se é porque é uma preocupação ou se é um desespero, como por exemplo o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que anunciou hoje o cancelamento do Festival Virada, que celebra o Réveillon de 2022. O prefeito disse que demorou para definir a suspensão da festa porque precisava de uma segurança para estabelecer se ela seria realizada. Ele também aproveitou para destacar que a decisão sobre a realização do carnaval ainda não foi tomada e vai ser divulgada junto com o governo do estado. Já em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes disse que as decisões para cancelar as festas de Réveillon e Carnaval vão ser tomadas com base nos estudos técnicos da área da saúde. Mas ele descartou tomar qualquer decisão definitiva nesse momento, embora ele tenha reconhecido que existe um clima de alerta com essa nova variante. Hoje, nesse momento, né? Nesse exato, não existe necessidade para uma ação. Existe um alerta por conta dessa nova variante que surgiu na África. Agora nós estamos atentos, eu já falei, ressalto, se houver qualquer risco sanitário para a cidade de São Paulo, todos já sabem, todos conhecem o meu estilo de ser, eu não terei problema nenhum, pelo contrário, de poder cancelar qualquer situação. Agora, não é possível você fazer uma ação sem ter dado técnico. Já no Rio de Janeiro, as celebrações de Réveillon e do Carnaval estão mantidas no Rio, pelo menos por enquanto. Isso foi definido em uma reunião do Comitê Científico da Prefeitura do Rio, que aconteceu hoje mais cedo. Só que a Prefeitura estuda ampliar a exigência do passaporte da vacina para mais estabelecimentos para conter essa nova variante. E os hotéis podem entrar na lista que atualmente tem academias, centros de treinamento, clubes, estádios e ginásios esportivos e também cinemas, teatros, pontos turísticos e museus. E sobre esse tema, a nossa reportagem conversou com a especialista em saúde pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Cristina Barros. E ela avaliou que é sim o momento de rever a realização de eventos com aglomeração com a presença de turistas. É momento de repensar, sim, ainda não é para relaxar completamente. Ainda estamos numa pandemia. Não adianta controlar uma cidade, um estado, o mundo precisa controlar. Pensar em qualquer atividade de turismo onde pessoas vêm de vários lugares é, sim, dar chance a novas variantes que podem driblar o nosso perfil, a cobertura das vacinas que temos por aqui. As medidas de distanciamento entre pessoas e uso de máscara ainda são cuidados necessários e muito bem-vindos. Para você que fez o Enem ou conhece alguém, muita atenção. O INEP anunciou hoje que o gabarito oficial do Enem vai ser publicado na próxima quarta-feira. Já os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio vão ser divulgados em 11 de fevereiro. E nessa data, os estudantes vão poder consultar o boletim com as notas individuais de cada prova. E no Enem desse ano, o exame registrou 29,9% de abstenção no segundo dia de prova. Esse balanço ele foi divulgado hoje pelo INEP. Para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, esses 2 dias foram um sucesso. E eu lembro você que o Enem ele foi marcado por polêmicas nesse ano. Até o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a prova teria a cara do governo. Mas hoje o ministro negou qualquer interferência na prova, argumentou dizendo que as provas tiveram uma cara contemporânea e mais próxima à esquerda. Ele até citou questões que abordaram Marx e até o cantor Chico Buarque. E além disso, Milton Ribeiro disse que jamais permitiria ser usado ou manipulado. E ele também voltou a dizer que não leu as provas antes da realização. E disse que, como ministro de Estado, ele acredita que teria esse direito, mas que abriu mão desse acesso depois de perceber que essa possibilidade poderia trazer mais prejuízos do que benefícios. Diante da reação de alguns, eu simplesmente voltei atrás, para não prejudicar, repito. Não porque eu não tenho esse direito. Eu creio que se eu fosse em qualquer tribunal, já que a gente pudesse pensar em tribunal, eu teria até direito de ter acesso ao conteúdo das provas, porque se o ministro de Estado
Quem pode mais, não puderam menos, aí é horrível isso. Mas, repito, não tive acesso, não tive interferência e simplesmente eu voltei atrás em benefício dos estudantes. E um último lembrete aqui para você, os pedidos de reaplicação da prova estão abertos a partir de hoje até o dia 3 de dezembro. Na ciência, 52 pesquisadores da área de matemática, probabilidade e estatística e também da área de física da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, renunciaram coletivamente aos cargos. Em 2 cartas, os cientistas acusam a CAPES de não respaldar o trabalho de avaliação desempenhado por eles e criticam a presidência da instituição por não defender a avaliação quadrienal da pós-graduação, que foi suspensa por uma decisão judicial em setembro. Essa suspensão do procedimento, que é responsável por atribuir nota aos programas de mestrado e doutorado no país, gerou uma reação na área científica. Os pesquisadores dizem que consideram quase impossível a retomada dessa avaliação num futuro próximo, porque, segundo eles, caso haja essa retomada, não é garantida que a análise vai atender aos padrões de qualidade que a área precisa. E com a saída, os novos chefes das áreas vão ter que montar novas equipes. E a carta da demissão da área de matemática, que foi divulgada hoje, cita que a instituição tem alterado parâmetros sem consultar as áreas responsáveis. Os pesquisadores disseram que foram demandados a elaborar pareceres sobre a expansão de programas de pós via ensino à distância com muita rapidez. Segundo eles, as decisões da presidência e da diretoria de avaliação da CAPES têm pego os pesquisadores de surpresa e causam prejuízos ao trabalho. E em um outro documento que foi enviado à presidência, os coordenadores da área de astronomia e física também mencionam uma corrida desenfreada para atender a um calendário de ajuste em documentos relacionados à educação à distância. E eles citam ainda uma pressão para dar celeridade a esse processo. No noticiário policial, 3 pessoas foram presas durante uma operação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira, no Amazonas, que aconteceu no fim de semana. No total, 131 balsas que foram usadas pelos garimpeiros foram apreendidas ou destruídas. Essa operação da Polícia Federal ela é realizada com o apoio das Forças Armadas. E relembrando você sobre esse caso, nas últimas semanas, centenas de balsas e dragas atracaram em um único ponto do Rio Madeira para exploração em massa de ouro. E na semana passada, segundo o Greenpeace, havia pelo menos 300 balsas na região sem uma licença ambiental para fazer a mineração. E os garimpeiros se dispersaram do local na sexta-feira, mas alguns continuaram operando de forma ilegal. A Polícia Federal não informou quanto ouro foi apreendido e o que foi feito com as outras balsas. E também não há informações sobre outras pessoas que estavam nas balsas e não foram presas e nem como será feita a fiscalização da área depois dessa operação. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,58% aos 102.820 pontos. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,28%, cotado a R$ 5,609. Já o euro terminou negociado a R$ 6,324, com uma desvalorização de 0,08%. No cenário internacional, Jack Dorsey, que é um dos fundadores do Twitter, disse hoje que vai deixar o cargo de presidente executivo da rede social.
ele deve continuar liderando a empresa de pagamentos digitais Square, da qual ele também é CEO. E há meses o bilionário está sofrendo uma pressão para deixar a liderança do Twitter, porque investidores da empresa não viam com bons olhos o fato dele liderar 2 empresas listadas na Bolsa de Valores e estavam pedindo para que ele deixasse um dos cargos. E para fechar aqui esse giro rápido, uma notícia curiosa. A líder dos social-democratas da Suécia, Magdalena Andersson, foi eleita primeira-ministra pelo parlamento nessa segunda-feira. O que é curioso nessa história é que é a segunda vez que ela é escolhida. Eu até contei para você que há uma semana ela foi eleita e renunciou poucas horas depois por falta de apoio, mas isso foi revertido hoje. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do governo na Suécia. No esporte, a FIFA sorteou hoje os confrontos do Mundial de Clubes que vai ser realizado no Emirados Árabes Unidos entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2022. O Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores, vai entrar direto na semifinal, que é uma fase em que ele vai encarar o vencedor do duelo entre o Al-Ahly do Egito e o Monterrey do México. E quem é flamenguista, eu tenho uma notícia. O Renato Gaúcho não é mais técnico do Flamengo. A decisão foi tomada pela diretoria hoje após uma conversa com o treinador. E a saída dele acontece depois da perda do título da Libertadores para o Palmeiras. E a saída dele acontece justamente depois da perda do título da Libertadores para o Palmeiras. E sob o comando de Renato Gaúcho, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil e perdeu esse título da Libertadores. Com essa saída, o treinador deixa o time na vice-liderança do Brasileirão, com remotas chances de título. E ao todo, Renato Gaúcho comandou o rubro-negro em 38 jogos, com 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, dando aí um aproveitamento de 72,8%. E para fechar aqui o nosso giro esportivo de hoje, Lionel Messi ganhou mais uma vez a Bola de Ouro. Essa é a 7ª vez que o argentino conquista esse troféu. Ele já tinha ganhado em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019, então 6 vezes. Essa é a 7ª vez e ele empata com o Pelé, que também conquistou a Bola de Ouro em 7 oportunidades. Hoje é aniversário de Nelson Motta, que é jornalista, compositor, escritor, roteirista, produtor musical, descobre talentos, ele é tudo. E ele escreveu essa música que você está ouvindo, a Dancing Days, das Frenéticas, e outras 300 músicas que eu tenho certeza que você conhece. E é com esse alto astral que eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Mas amanhã eu volto. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã a Bianca Santos te espera na primeira edição do Panorama CBN. Beijos pra você e até mais! Lindo, leve e solto. A gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer dançar. Na nossa festa vale. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.